Fala para vestibulandos, tudo bem? Mais uma vez, professor Emanuel aqui para explicar um pouco de história para vocês. Como a gente está na história do Brasil, naquela primeira aula sobre história do Brasil, a gente viu todo o desenrolar internacional, até os motivos pelo qual houve o tal do descobrimento do Brasil. Já falei um pouco sobre essa polêmica, né? Que é descobrimento por parte dos europeus e é o primeiro contato, no caso, por parte dos nossos nativos. Enfim, a gente viu toda aquela questão das grandes navegações até chegar aqui. Já aqui, a gente na última aula também a gente falou sobre o período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. Nesse período pré-colonial, lembrando a vocês aqui, que foi um período pelo qual o Brasil simplesmente foi um grande estaleiro naval. Um lugar onde se extraiu o pau-brasil, não somente, exclusivamente, como a pró do Jardim de Infância lá falou lá, que era só para tinturar, né, a cor vermelha, não. Também servia para isso, mas era especificamente para construção de estaleiros e também para manutenção das embarcações. E isso gerou um grande problema geopolítico. Por quê? Porque a França queria invadir o Brasil, que vai chamar futuramente de Brasil. A Inglaterra vai mandar também corsários para cá para tentar invadir e colonizar aqui, porque não vão aceitar o acordo que foi feito entre a coroa portuguesa, espanhola e o Papa. Beleza. Então assim, a gente já pega já a questão do início da colonização do Brasil. Nesse início da colonização do Brasil, a gente vai ver o quê? A gente vai ter aqui o Martins de Souza, que vai vir para cá com o objetivo de povoar. O objetivo principal era povoar, defender a colônia brasileira, as terras portuguesas, aqui no que vai se chamar Brasil, e ele vai ter aqui os principais motivos, né? O declínio com o comércio das especiarias com a Índia, então é preciso manter uma base de apoio aqui, como reforçando, né, com as naus que paravam aqui para pegar comida, reparar suas embarcações, enfim. Descoberto, vai ter a questão do ouro também lá, que a Espanha já vai estar na frente, então o pessoal vai dizer o seguinte, ó, no novo mundo lá, tem ouro, a gente tem que ir para lá, e também para controlar as invasões desses corsários da França e da Inglaterra, que eu já mencionei para os senhores e para as senhoras. Então, assim, o início da colonização, 1530, é marcado, né, pelo Martins de Afonso de Souza, em 1530, e ele traz para cá o quê? A cana-de-açúcar, entendeu? Que vai dar origem à economia colonial. Ele também vai ser o responsável pela implementação das capitanias hereditárias, senhores. Que são 15, um total de 15, né? Tem duas capitanias ali que ficam no controle de um só ordonatário, né? E qual era o objetivo? Da onde eles tiraram isso? Esse esquema de capitanias hereditárias. Como eu falei na última aula, o Portugal já tinha essa experiência lá no norte da África. Quando eles começaram a colonizar lá no norte da África, pequenas ilhas. Então eles adotaram essa técnica de colocar pequenas faixas de terras e escolher donatários. Quem eram esses donatários, senhores? Não era qualquer pessoa, eram pessoas de prestígio, ou seja, um donatário, uma pessoa que recebe uma faixa de terra diretamente do Dom João para administrar. Então, eram pessoas ligadas ao rei de Portugal. Beleza. Então, lá no norte da África funcionou. Por quê? Porque eram terras pequenas, eram pequenas ilhas, e também estava muito mais próximo da própria metrópole, no caso de Lisboa, lá de Portugal. Então, aqui eles vão fazer a mesma coisa. Só que como é que pode dar certo se nessa extensão, entendeu? O nosso continente o nosso país é continental. Essa faixa de terra era muito grande. A população do mundo era bem menor. E também Portugal, só para vocês terem uma ideia, cabe 5 vezes o território geográfico de Portugal, cabe 5 vezes dentro do território da Bahia. Então, vamos ver o desenrolar disso tudo aqui. Então aqui, ó, cana-de-açúcar, e aí eles vão introduzir o quê?
as capitanias hereditárias, que cada... Ah, sim, vou falar mais sobre a questão das capitanias hereditárias mais aqui na frente. Por quê? Nessas capitanias hereditárias, esses donatários, que são, no caso, os responsáveis por essas faixas territoriais, olha só a pegadinha do vestibular para vestibulando. Eles não são os donos das terras. Os donatários não são os donos das terras. Quem é o dono da terra? Dom João, o rei de Portugal. Eles têm poder para administrar dentro, com essas cartas aqui, ó, a carta de doação e o foral. Entendeu? Que eu vou comentar aqui para vocês. A carta de doação, digamos que na carta de doação, o donatário tem um poder, né, de capitão donatário, ou seja, ele era responsável pela lei, por punir, por arrecadar, por tudo. E esse foral dava direito a ele, aqui ó, as regras das capitanias eram passadas ao donatário através do foral. Ou seja, os donatários estabeleciam regras através desse foral. Esses donatários também poderiam conceder nessa pequena capitania, digamos assim, a capitania da Bahia, do Pernambuco. O donatário da Bahia poderia escolher e doar terras dentro da administração dele. Só que não era deles e muito menos não era dos donatários. Então, isso tudo acaba sendo uma confusão no vestibular, no Enem, mas a gente vai tirar essa dúvida agora. Então, carta de doação é quando o rei vai doar para o donatário, e o foral vai ser ali, digamos assim, que é a lei estabelecida ao donatário para mandar na sua população ali da sua capitania. Então, assim, quando a gente fala de princípio de colonização, a gente está falando de economia. Economia que eu já estou falando aqui sobre a cana-de-açúcar. E a introdução do trabalho escravizado. Sim, é quando eles estabelecem. Outra pegadinha de vestibular, senhoras e senhores. Por quê? Porque a gente tem a impressão de que logo quando os portugueses chegam aqui, eles estabelecem o quê? A escravidão e tal, principalmente com o índio. Não. Nesses 30 primeiros anos, que é o pré-colonialismo, eles não escravizam os índios. E não tem presença de escravizados aqui. Os escravizados só vão chegar aqui em 1530, com instalação aqui do princípio da colonização, com as capitanias hereditárias. Então, agora vale trazer escravizados da África, que já era um comércio que Portugal já dominava lá, vale para eles, né? Que é uma aberração isso. Vale agora escravizar índio, agora eu tenho autorização para escravizar o índio também, que eles consideravam um ser sem alma, né? Comparado a animais irracionais. Enfim, e aí eles procuram ouro logo de início aqui e eles não acham ouro. Perdão, eles não vão achar o ouro. Então, como é preciso povoar, como é preciso ocupar até para que outros corsários de outras nações não venham invadir, e como de fato invadir, a gente vai ver mais à frente, eles trouxeram o quê? Um comércio também que eles já dominavam lá no norte da África, que era a de cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar. Então, com isso, senhoras e senhores, eles introduzem o trabalho escravo, dá-se início a essa monocultura, e o objetivo era, isso aqui vai ser uma ilha linda, todo mundo vai ficar aqui de boa, tranquilo, suave na nave. Não. Isso aqui tinha que dar lucro. É aquela velha história, eu vou terceirizar para ganhar dinheiro. Portugal não tinha uma empresa estatal forte o suficiente para ser instalada aqui no Brasil colonial e todo mundo vai extrair, vai produzir e tal em nome da coroa e levar. Eles preferem dividir o lucro. Então o donatário vem para cá, ele vai cultivar cana-de-açúcar, ele vai pegar uma parte do lucro e outra parte significativa vai para a coroa de Portugal, como funcionava lá no norte da África. Só que o que vai acontecer aqui? Não vai dar certo. Por quê? Porque simplesmente, quando se monta toda essa estrutura, né, de engenho, de casa grande, senzala, engenho, que já era próximo à própria mata mesmo atlântica, né, uma das responsáveis, né, por todo a questão oh meu Deus, me fugiu agora aqui a palavra, desmatamento ambiental. Enfim, a desordem ambiental já começa nessa época.
Por quê? Porque eles vão ter que abrir a mata para ter a lenha do engenho e também para ter terras para plantar cana-de-açúcar. Então o desmatamento já começa nessa época. Chega até a preocupar a própria coroa portuguesa em determinados documentos lá pelo século XVI e XVII. Então assim, dentro dessa estrutura do engenho, existia ali, né, o local onde se produzia o açúcar, o engenho, a casa grande onde ficavam os senhores, entendeu? Os donatários, e a senzala onde ficava ali, e lá para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o trabalho escravo também vai ser indígena aqui, só que não vai dar muito certo. Por isso que vão mandar mais à frente, quando a gente chegar no governo geral, a questão dos jesuítas. Beleza, e por que que isso aqui, por que que as capitanias hereditárias, por que que as capitanias hereditárias não dá certo? Não dá certo por... Eu vou listar aqui, não são muitas coisas não, mas são algumas. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem a comunicação, a gente tem... É tudo muito rápido, tudo muito fácil. Em um dia, enfim, a pessoa se locomove por vários lugares. Mas nessa época, uma embarcação saindo de Portugal para o Brasil colonial, vinha na velocidade de 20 km por hora. Então, era horrível a viagem. Então, assim, é por isso que eles vão privilegiar o Nordeste. Por dois motivos. Por estar mais perto de Portugal, entendeu? Pode ter certeza que mais 20, mais 40, 60 dias no mar fazia muita diferença para eles. E também pelo fato do Nordeste ter um clima mais adaptável à cana-de-açúcar do que o Sudeste. E aí você vai dizer o seguinte: professor, mas teve uma capitania que prosperou, a de São Vicente, que da origem lá da cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, no futuro. Sim, mas ela prospera por quê? Porque o donatário de São Vicente era amiguinho do rei, Dom João. E a capitania de Pernambuco vai prosperar também pela fácil comunicação com a metrópole. Também outras embarcações que vinham aqui, passavam por aqui. Enfim, então isso tudo vai contar como ponto positivo para essas duas capitanias. E as outras pessoas faliram. Viveram uma espécie, entre aspas, de período feudal louco, entendeu? Pelo qual eles ficaram ilhados muitas vezes contra índios, que se revoltaram contra os próprios portugueses. Acontecia vários tipos de aberrações nesse período aí, enfim. Então, ela não vai dar certo. Essas capitanias hereditárias vai acabar falindo por conta disso. E continuando aqui, a gente vai ver o seguinte, que a utilização, né, da mão de obra escolhida, né, foi a negra escravizada. Por quê? Tem uma questão também geográfica aí nisso. Quando se tenta usar a mão de obra indígena, o indígena ele acaba fugindo, vai para a Mata Atlântica, e o europeu não tinha ainda o jeito, né, de entrar na Mata Atlântica para ir atrás daquele indígena e tal. Então existia também muitos mitos, enfim, a floresta, enfim. E aí eu vou pegar agora a mão de obra escravizada, que eu já estava tendo contato com isso lá no norte da África, e vou deslocar aquele povo de lá, infelizmente. Vou trazer para cá por quê? Porque existem dois elementos aí. Um primeiro é de reconhecimento. Você reconhece um africano em um lugar repleto de europeus, infelizmente. E aí o outro é que você tira, não tem como o cara voltar a nado para a África, não tem como ele entrar numa embarcação, se esconder, não tem como fazer nada disso. Então, e assim, eram várias etnias na África, misturaram todos ali no navio negreiro, que a gente vai falar mais à frente sobre isso. E aí também tem a questão linguística, né? Eles não se entendiam, por isso que não houve uma grande resistência, não houve uma resistência fácil à escravidão, por conta disso, contra a escravidão. Enfim, e aí a gente vê que acaba sendo falida, né? A vila a região que vai dar origem à província do Rio de Janeiro vai ser invadida por corsários da França. Eles acabam criando, né, uma espécie de governo ali, uma pequena tentativa de colonização nesse período. E o Dom João, quando vê tudo isso, ele acaba tirando as próprias conclusões de que não deu certo, que não iria dar certo a questão das capitanias hereditárias, esse sistema de tentativa de povoar, no caso, o Brasil colonial. E aí eles vão fazer o quê?
vai acabar desmanchando, o Dom João toma todas as terras, rasga todos os documentos, enfim, e aí manda os primeiros governadores, né? Mas antes de falar sobre os governadores, eu queria ressaltar aqui para vocês umas coisas aqui, ó. Então aqui, o governo geral não foi criado para exercer o poder central da colônia. O governo geral foi criado para exercer o poder central da colônia, tendo sua sede na recém-formada, né? Recém-fundada cidade de Salvador, que até hoje é a capital da nossa Bahia. A ação do Estado português para interferir e auxiliar os donatários no processo de exploração do Brasil colonial. O governador-geral representava o poder maciço, no caso na colônia, era nomeado pelo rei, a quem devia, né, todos os deveres e obrigações, e era subordinado. Então, o governador-geral ele vem para cá e agora mudou tudo. Por quê? Porque vem toda uma estrutura administrativa para cá. Então, agora você tem o rei de Portugal, o governador daqui, aí do governador daqui manda no Capitão Mor, que cuidava da defesa, né? Combatia os indígenas que estavam invadindo naquela época, que estavam se rebelando, obviamente. A ouvidoria Mor, que era responsável pela justiça, e você vai ter também o provedor Mor, que era responsável pela cobrança dos impostos. Sim, Portugal a todo instante quer o quê? Quer dinheiro. Quer dinheiro. Só lembrando que nesse exato momento Portugal está passando lá pelos estados, a formação já era um estado absolutista, então eles viviam em torno, né, de toda a luxúria que representou o estado moderno absolutista. Então, assim, os primeiros governadores vai ser o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. O Tomé de Souza, ele introduz, né, introduz aqui a questão dos jesuítas. É ele que traz os jesuítas justamente para apaziguar esses conflitos, esses combates entre indígenas e colonizadores, exploradores malditos. E ele também é responsável pela formação, né, da cidade de Salvador, e ele também vai ser um grande doador de terras. É o primeiro, o propulsor, né, o cara que vai, de certa forma, tentar organizar algo que estava muito bagunçado aqui, que foi as capitanias hereditárias. Depois vai vir o Duarte da Costa, que ele vai ser responsável para cuidar da questão dos invasores, dos franceses no Rio de Janeiro. Ele vai ter muitos conflitos com indígenas e com colonos, principalmente com esses corsários que vinham de lá da França. O que o Duarte da Costa fez? Um grande estrategista, ele e o sobrinho dele, militares, simplesmente está aqui. Aqui está o Brasil, o Rio de Janeiro está aqui, faz de conta. Rio de Janeiro, que está pegando fogo lá agora, né? Enfim, o bicho está pegando. O que vai acontecer lá no Rio de Janeiro? Eles dessa expedição militar toda para cá, tá ligado? E aí eles começam a criar fortificações militares em torno do local onde estava sendo habitado pelos franceses. Eles criam essa fortaleza para que os franceses não tenham como sair daqui. Eles isolam e começam a atacar. E aí eles têm um sucesso. E aí os franceses, capo gato, cai fora. Então tiveram sucesso nessa exploração. Aí tem gente que sempre fala, né, professor, mas se a gente fosse colonizado por ano, meu irmão, ia ser a mesma merda. Porque isso aqui sempre foi uma colonização de exploração e não de habitação. Então a gente iria sofrer de qualquer jeito com essas mazelas. Não é à toa que esses países também acabaram mais lá na frente, a gente vai ver na história contemporânea, colonizando no neocolonialismo do século XIX, né? Muito território, vários territórios na África e na Ásia, e também é só olhar a experiência desse povo lá que não deu certo. Não confie em europeu. O que acontece? Então, com isso, a gente tem uma estrutura da sociedade colonial. O que é a sociedade colonial?
A sociedade colonial, simplesmente, ela foi estratificada. Ela foi estratificada. Então existia o quê? As famílias de bem, os homens das boas famílias. Quem eram esses homens dessas boas famílias? Eram esses donos de engenho, né? Essas pessoas nomeadas pelo o Dom João para vir para cá, entendeu? Eram o pessoal que escravizava, que comprava os escravos, que eram os produtores de cana-de-açúcar, que comercializavam, portugueses. Existia também, esse pessoal era quem deu origem, né, aos primeiros vereadores das câmaras municipais, como a gente pode ver aqui, a Câmara Municipal da cidade de São Salvador, a Câmara Municipal da cidade da Cachoeira, a Câmara Municipal da cidade de Santo Amaro, de São Francisco do Conde. São esses primeiros, assim, de lá mais um pouco do sul da Bahia, do norte também, enfim, de outras províncias. Esse povo de boa família era quem escravizava, era quem estuprava escravos, enfim, escravos. Era quem fazia todas essas atrocidades. Então era uma sociedade totalmente desleal, desigual, era uma sociedade teocrática, era religiosa, era católica, entendeu? Então eles combatiam ali a cultura afro-brasileira, africana, logo no início, africana, e aqui se criou, surgiu essa cultura afro-brasileira. Eram pessoas também que, aí nessa sociedade colonial, a gente vai ter também pessoas livres, pobres, que trabalhavam arrendando terras. A gente vai ter também uma elite do alto clero, uma elite da alta cúpula militar. A gente vai ter ali os escravos, os escravizados, obviamente. E era uma sociedade patriarcal, uma sociedade pela qual acabava reproduzindo muita coisa da sua metrópole, de lá, de Portugal. Na economia, como eu já falei, né, o sistema de modo de produção totalmente focado na monocultura da cana-de-açúcar, entendeu? Então, logo de início, eles vão receber o quê? Portugal estava tão falida nessa época que eles não investiam em equipamentos, não se industrializou também, não procurou correr atrás, né, para criar o seu próprio engenho. O engenho, minha gente, aqui o engenho é uma invenção dos holandeses. Os holandeses vão financiar essas edificações aqui no Brasil colonial para que se possa... E aí vai arrendar, vai financiar. Por quê? Porque a Holanda era a principal compradora da cana-de-açúcar, do açúcar brasileiro, entendeu? Porque explodiu o açúcar no mundo, entendeu? Até então. A experiência com a questão do doce era pitoresca, era muito diferente lá na Europa. Então o açúcar explode e o Brasil colonial, no caso Portugal aqui na América Portuguesa, era que estava produzindo em massa. Então Portugal começa a ganhar muita grana com esses financiamentos. Então existiu uma parceria muito importante, eu quero que vocês lembrem disso. Essa parceria com a Holanda, por quê? Porque mais à frente vai rolar confusão sobre isso. Outra coisa sobre a economia desse período é que a própria escravidão vai gerar muito dinheiro. Por quê? Porque vai aumentando os números de engenho aqui no litoral do Nordeste e com isso você precisa o quê? Comprar mais escravizados. Então, a partir desse momento a gente já tem um comércio não só voltado para a cana-de-açúcar, mas também um comércio de tráfico humano, de pessoas, de escravizados da África. E outra coisa, o que não chega a ser interessante, mas sim trágico, é que, vamos pegar aqui, na cultura, com o contato dos africanos aqui, a gente vai ter, por exemplo, a cachaça, por exemplo. Quem cria, quem descobre, de fato, são os africanos. Por quê? Porque ali, naquela caldeira ali, né, cozinhando melaço ali para fazer rodando, né, o moinho e tal, naquele vapor com a cana de açúcar, o açúcar, enfim, o vapor condensava, né, e aí tornava ali líquido de novo na cumieira ali da edificação do engenho,
e acabava pingando nas costas dos escravizados que já estavam sendo castigados, né, no Pelourinho, com chibato, com castigos severos, e com isso eles se incomodavam. Por isso que o nome água ardente, aguardente, entendeu? Então o senhor de engenho também vai se apropriar desse líquido da própria cachaça do álcool e vai começar a importar também para a África para trocar por mais escravizados. Lá no recôncavo da Bahia também não era muito forte a plantação da cana-de-açúcar, e sim o do fumo, do tabaco. Por quê? Como eu falei na primeira aula, o tabaco, o fumo, essa ideia de fumar, é algo ameríndio, é do continente americano. Então isso virou sucesso não só na África, como na Europa, principalmente, na Ásia. E era moeda de troca, entendeu? Com os próprios escravizados. Então, o cara trabalhava aqui, forçado, na elaboração, na questão da cana-de-açúcar, da cachaça e do fumo, justamente para trocar por mais patriotas lá na África. Então, esse foi o nosso período, colonial, e foi repleto por muitas dificuldades e muitas atrocidades. Só lembrando, a nossa colonização foi uma colonização de exploração e não de habitação. Por que existe o governo geral aqui? Por que vem lá o Tomé de Souza? Justamente para colocar ordem no que na falência, né? na incapacidade que teve lá nas capitanias hereditárias. Ou seja, só 2 capitanias acabaram prosperando. Enfim, na próxima aula a gente vai falar sobre, a gente vai dar continuidade ao Brasil colonial. A gente vai falar sobre algumas revoltas do período colonial. A gente vai trazer mais características sobre a parte social, política, cultural, entendeu? A gente vai dar um foco, uma ênfase bem maior nessas revoltas coloniais. Por que, gente, as revoltas? Porque, querendo ou não, Enem é revolta colonial. Quando cai Brasil, é revolta colonial. Quando vai para Império, revolta colonial. Então, algo ligado ao 7 de setembro, ou enfim, a Batalha de 2 de julho, ou então o período ali das regências. Enfim, desde já, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que o professor vai lá e tira para vocês. Fique com Deus.